Bom, agora são 3 horas e 50 minutos. Vamos analisar os números divulgados hoje pelo Instituto Paraná Pesquisa sobre as aprovações do presidente Lula e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O levantamento ouviu 1.012 eleitores da capital paulista com 16 anos ou mais durante os dias 23 e 26 de fevereiro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. E para nos trazer e analisar esses dados, nós recebemos aqui no nosso estúdio Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisa. Murilo, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês. Vamos lá, temos a primeira tela, Serginho, para a gente mostrar justamente do presidente Lula. Nós temos duas pesquisas, então vamos lá. Primeiramente do presidente Lula. A avaliação que nós temos aí aprova esse valor. Espera um pouquinho que eu só preciso chegar um pouco mais perto ali, tá lá. 58,9, desaprovam 33,3. Depois eu tenho não sabe e não opinou 7,8. E aí nós temos a diferença entre ótimo, boa, regular, ou seja, 15% considera a administração do presidente ótima, boa 29,1%, regular 22,7%, ruim 5,7%, péssima 22,4%. Não sabe ou não respondeu 5%. Murilo, vamos lá primeiramente para esses números do Lula. Por que você chega nesse 58,9%? Soma-se o que ali especificamente? Na verdade, são duas formas de perguntar. A primeira pergunta é de uma maneira, a administração do presidente Lula está sendo ótima, boa, regular, ruim e péssima. Depois ele responde se ele aprova ou desaprova. Tá bom. Principalmente a gente tem ali para onde vai o regular, se vai mais para a prova ou vai mais para o desaprova. Certo? Você sente que o presidente Lula está muito bem avaliado na capital, deixando claro que na capital ele já foi muito bem nas eleições em relação ao interior do estado, né? Então são visões completamente diferentes. O eleitor da capital votou muito mais no Lula do que o eleitor do interior do estado. Então isso é uma confirmação dos números que já se tinha da eleição. Ou seja, o fato de ele ter uma aprovação maior na capital é o que traz, na verdade, um rescaldo da própria votação que ele teve. Da própria votação ainda. O governo está começando, né? O que mostra que ele não perdeu o eleitor. Ou seja, avaliação e aprovação... a eleição e a aprovação agora, já com praticamente 2 meses de mandato, está muito próximo. Muito próximo, que mostra que ele não perdeu o eleitor, que eu acho que isso é muito importante para o presidente Lula, né? Agora, claro, a pesquisa tem que ser feita em algum momento. Eu tenho um fato muito importante que foi a discussão do presidente Lula, especificamente em relação à questão do Banco Central. Isso estava sendo avaliado como bom e positivo, dependendo do ponto de vista. Agora eu tenho essa questão da reoneração dos combustíveis. Essa não está captada na pesquisa, mas aquele debate foi captado, é isso? Exatamente, porque uma coisa muito interessante. O Banco Central, para a grande população, chega muito pouco. É muito difícil para as camadas mais carentes da população entender a briga com o Banco Central. Já a gasolina e o álcool, isso tem um efeito imediato na bomba, né? Isso as pessoas vão sentir muito mais do que a briga com o Banco Central. Ou seja, numa próxima pesquisa, esse fato da gasolina, a depender de como isso vai acontecer, isso tende a mexer nos números da pesquisa. Exatamente. Vamos ver o quanto vai mexer, né? Sim. Se isso vai mexer muito, vai mexer muito pouco. Você está falando, Murilo, que tem coisas que são muito mais sensíveis, é isso? Muito mais sensíveis. E mais a amplas. gasolina é muito mais preocupante para o governo do que a briga com o Banco Central. A briga com o Banco Central, no primeiro momento, ela não tem efeito nenhum à população. A gasolina, a partir de amanhã, ela sobe. As pessoas que vão abastecer o tanque a partir de amanhã já vão sentir uma diferença no bolso, onde é muito mais sensível. Eu acho que a gasolina é muito mais preocupante do que a briga com o Banco Central. É só pela sensibilidade automática ou pelo conhecimento e desconhecimento de uma coisa? Porque, é claro, o assunto do Banco Central, nós estamos falando de contas públicas, de política monetária. É um assunto um pouco mais, digamos, mais árido do que, obviamente, você vê o preço da gasolina em X, menos X ou mais X. Exatamente, eu não tenho dúvida, é ambos os casos. É muito complexo abrir com o Banco Central para as pessoas entenderem, e a gasolina é de imediato. E a gasolina não vai repetir no preço da gasolina. Nós precisamos ver outras coisas que vão subir. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele começou a amargar o bolso do cidadão, a grande dificuldade dele econômica, quando a gasolina bateu quase 8. Ali foi o pior momento do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, né? Sim. Quando a gasolina bateu em alguns estados quase R$8. Ali foi o caos para ele, porque não sobe só a gasolina, é o frete, tem muitas coisas embutidas atrás disso. Nós precisamos saber qual vai ser o impacto na conta da população do que vem por trás desse aumento da gasolina. Se vai ficar só na gasolina ou vai ter repasses desse aumento, né? Murilo, mas o governo, embora tenha algumas notícias positivas, também não faltaram algumas notícias negativas. Ministros, por exemplo, com desvio de conduta e tudo mais.
O quanto que, digamos, a lua de mel da eleição ainda influencia numa análise mais detalhada do que é o governo Lula hoje? Eu acho que tudo isso, essas pequenas coisas, são pequenos detalhes. Isso não iria mexer na popularidade do presidente Lula, porque ele não está envolvido. Se o ministro lá, não sei o quê, o ministro pode cair a qualquer momento ou não. Mas ele, presidente, não está envolvido. Agora, a conta da gasolina, aí vai pegar o bolso. Esse eu acho que é um problema muito sensível. Eu acho que as pesquisas daqui 15 dias vai poder mostrar qual foi o impacto disso. Vamos dar uma olhadinha, então, na outra pesquisa agora, Serginho, que é do governador aqui de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Os números estão lá, vamos lá. Na estimulada, nós temos os dados ali. Vamos só buscar um pouco os dados aqui, porque está um pouquinho... Bom, então, são duas perguntas, né? Se aprova ou desaprova, a aprovação de Tarcísio é maior do que a de Lula, 61,2%. Desaprova quase um terço, 27,3%, bem abaixo de um terço, na verdade. 11,6% não responderam. Aí, na outra pergunta, como disse o Murilo aqui, como é que você julga a administração? O ótimo ganhou 10,3%, bom 30,8%, regular 33,2%, ruim 7,3% e péssimo quase 12%, 11,9%. Não sabe, não opinou 6,5%. Murilo, já separei as duas perguntas. Neste caso em que a gente vê uma prova bem maior do que o desaprova, esse regular sobe para o aprova, é isso? Exatamente. O Tarcísio, vocês veem que o regular dele vai muito mais para o aprova. O governador Tarcísio inicia a gestão bem aprovada na capital de São Paulo, certo? Onde o Haddad também teve um desempenho muito melhor do que no interior do estado, o que é um dado muito bom para o governador Tarcísio. Também temos que observar que, infelizmente, nas últimas semanas, o Tarcísio teve uma exposição muito alta por causa dos acontecimentos no litoral de São Paulo. Certo? Infelizmente, estou falando pela tragédia que ocorreu. Sim, pela tragédia, claro. Então, ele teve uma exposição muito alta. Isso também, com certeza, ajudou um pouco a popularidade do governador. Mas a popularidade dele, para início de governo, pode ser considerada muito boa. Mas a forma como ele lidou também com a tragédia... Muito bem, muito bem. Ele isso já está sendo captado aí? Não tenho dúvida, que é por imagem, o que ele apareceu nessas últimas semanas, infelizmente, né? Certo? Eu acho que contribuiu muito para essa popularidade dele também. Ou seja, o fato de ter mudado o gabinete de São Paulo para a região afetada lá em São Sebastião, de estar presente em todas, não deixar de responder perguntas, buscar soluções rápidas para tudo, isso aí mexe com a percepção. Com certeza, a percepção da popularidade dele, com certeza, reforça ou aumenta muito com a atitude do governador de São Paulo. Agora, tanto para um caso quanto para outro, quais são os desafios? Porque nós estamos num começo de gestão e nós temos, obviamente, alguns fatos que são inícios de gestão. No caso do governador, que não tem influência sobre o preço de gasolina, essas coisas, não necessariamente da forma como tem o presidente da República, porque alguns impostos são federais, o estadual já tem um limite, mas enfim, ele teve que lidar com uma situação como essa e parece que saiu muito bem, tanto que está sendo refletido nos números. Qual seria o desafio do Tarcísio e no caso do presidente, que também tem o mesmo tempo de mandato? Olha, o governador, ele sempre tem uma vantagem em relação ao presidente. Ele é muito menos holofote. As notícias diárias, salvo quando tem tragédia ou alguma grande notícia, é em cima do governo federal. Sim. O governo federal tem muito mais problemas administrados que Nós somos mais federalizados, inclusive na cobertura jornalística. Exatamente. É verdade, é verdade. É fato. A cobertura é muito maior em cima do presidente da República do que os governadores de uma maneira geral. É verdade. Certo? Então, o Tarcísio, na verdade, ele arranca bem. Eu acho que ele ganhou um capital em cima disso, que ele vai ter um bom tempo. Ele vai surfar em cima disso, infelizmente, né? Em cima dessa tragédia. E vamos ver como que ele vai levar o governo para frente. Porque daqui 10, 15 dias, o assunto do litoral também vai tender a diminuir. Aí precisamos ver quais vão ser as próximas pautas em cima do governador de São Paulo. Né? Mas ele teve uma aprovação na capital superior à votação dele. Ou seja, ele avançou nesse aspecto. Com certeza. Eu acho que o Tarcísio cresceu muito. O Lula manteve, mas se ele tiver o percentual maior no interior do estado, ele vai ter uma popularidade excepcional a nível do estado de São Paulo. Tá. Agora são 4 horas no horário de Brasília. Perdão, Serginho. Nós temos também em relação ao prefeito de São Paulo. É isso? Vamos aos números do prefeito? É isso também? Temos a aprovação da gestão municipal, porque aí nós temos um outro caso. No caso do prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, a eleição é daqui 2 anos, muito menos, na verdade. Vamos lá, Serginho, me traz os números um pouquinho mais próximos aqui. Vamos lá. Aprova 53,3%, desaprova 36,6%. Não sabe, não opinou 10,2%. Ou seja, essa é a primeira pergunta. Você aprova ou desaprova? É uma pergunta muito objetiva e direta. É uma aprovação bem acima dos 50%. A segunda pergunta que é feita é,
Analisando justamente a administração do Ricardo Nunes, do prefeito de São Paulo, você considera ótima, boa, regular, ruim, péssima? Vamos lá. Ótima, 4,1%. Boa, 28,2%. Regular, 34,8%. Ruim, 10,8%. Péssima, 16,8%. Não sabe ou não opinar, ou não opinou, em torno de 5,4%. Não sabe não opinar, uns 5,4% das pessoas. Vamos lá, Murilo, especificamente no caso do prefeito, e aqui tem um dado muito importante. A eleição, ele não tem muito mais tempo para mostrar trabalho. Diferentemente do presidente, que tem um mandato de 4 anos, e do governador também, que tem mais 4 anos pela frente. No caso, nós temos uma eleição, não no ano que vem, no ano seguinte tem uma eleição para a prefeitura. Nesse caso, especificamente, o que pesa na administração municipal? Olha, o maior desafio do prefeito, Ricardo, não tenho dúvida que é se tornar conhecido. Ele é pouco conhecido pela população de São Paulo. Por quê? Ele não foi votado. Quem foi votado foi o Bruno Covas. Ele assumiu uma prefeitura. Então ele precisa, o primeiro passo é se tornar conhecido e bem avaliado para poder subir nas pesquisas de intenção de voto. O caso dele é se fazer conhecido, é isso? Se fazer conhecido, exatamente. 60% da população de São Paulo, quando perguntado, não sabe dizer o nome do atual prefeito de São Paulo. Murilo, mas vamos lá. O caso das cidades é possível ser, não tirando a culpa de eventuais faltas dos prefeitos, mas é possível compreender que parte da situação das cidades também é devida à situação econômica. A pandemia deixou uma série de pessoas mais desassistidas e, obviamente, essas pessoas vivem nas cidades. Se você vê, por exemplo, mais pessoas morando na rua, ou seja, a situação econômica mais difícil, claro que buraco de rua pode não ser, mas pode ser porque o caixa da prefeitura foi usado para outras coisas, não para isso, né? Ou seja, para atender questões da pandemia e não questões estruturais da cidade. E isso pesa na avaliação de um prefeito. Como é que um prefeito lida com uma notícia que às vezes é ruim para ele, mas ele não teve como evitar? Na verdade, assim, a pesquisa, ela mostra, como eu te falei, que o Ricardo Nunes não é conhecido, certo? A administração, ela é bem avaliada. Quando você pergunta da popularidade dele, o aprova é bem maior que o desaprova. Ele tem um potencial de crescimento. Mas o grande desafio é ele se mostrar que ele é o prefeito de São Paulo, que a grande população saiba que não as pessoas sabem que o Bruno Covas faleceu, mas não sabem o nome de quem está lá. Então, esse é o grande desafio dele, porque ele não foi votado, que é natural. As pessoas não votaram nele, não clicaram. Ricardo Nunes, o nome dele na urna. Sim, claro. O nome do Bruno. Então, o grande desafio dele é, cada dia que passa, se tornar mais conhecido. Murilo, muito obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos da Jovem Pan. Tá, e os dados são da Paraná Pesquisa.